realidade, eu, quando apareci como artista, já tinha passado pela Escola Técnica Federal e que lá, na realidade, não se apresenta, não se prepara um artista, e sim um operário de um modo geral. Agora não, a coisa já mudou. Hoje são professores. Então é interessante que não era o Corbiniano que o pessoal conhecia, e sim o Zé. Quem é Zé? Ninguém sabia quem, mas o Zé era exatamente o Corbiniano antes de ser artista. Então você vê que isso, de um certo modo, é importante, principalmente no meu caso, porque eu não estou preocupado que alguém tenha ou não me visto como Zé, mas como para mim, de um certo modo, é importante que esse Zé chegou a ser justamente Corbiniano, que no momento está aqui com vocês. E nessa época ainda de formação, o senhor praticava mais pintura, gravura, ou já se ensaiava como escultor? Olha, eu fazia pintura, desenho de um certo modo, só que quando eu me envolvi com o pessoal do Ateliê Coletivo de Arte Moderna, eu senti que o peso realmente era escultura. Sobre as técnicas e sua relação com o ateliê nesse processo formativo? Porque na realidade o Ateliê Coletivo da Sociedade de Arte Moderna era uma escola, né? Então eu acho que a maioria dos artistas que andam por aqui vem exatamente de lá, do ateliê. Então lá você tinha condições de misturar as coisas, principalmente o material, até a técnica mesmo. Tanto que, se você olhar todos os trabalhos daquela época, sente que estava muito próximo um do outro, né? Mas tinha alguém no ateliê que assumia esse papel de ser o instrutor, de ser vamos dizer, o mestre, aquele que orienta e que passa a experiência de como fazer? Tem, porque devemos, em qualquer área de arte, a Abelardo da Hora. Porque ele vem também de uma escola, mas ele estava com o interesse em mostrar isso, em ensinar isso para o grupo, né? Porque lá acontece o seguinte: naquela época vendia-se pouca arte aqui. E uma coisa interessante é que a gente sempre tinha uma casa, um lugarzinho, uma casa antiga, e alguém teve coragem de nos, como dizer, ser fiador, porque vez por outra a gente está saindo com os troços nas costas de um lugar para outro. Porque na realidade ninguém na época tinha. Vendeu um quadro, todo mundo apelava para o salão porque saía um prêmio. E esse prêmio ia ajudar todo mundo. Quase que ninguém ficava com aquilo, mas sim pagava as coisas que eram utilizadas lá. Dentro desse quadro de dificuldade de mercado que se existia na época, de venda, de comercialização de arte, vocês que não vinham de famílias ricas, viviam de quê? Bom, a
às vezes a pessoa tinha um emprego, mas muito mal dava para sobreviver. Então ele fazia um esforço dos maiores quando o cara conseguia vender um quadro. Então nesse dia ele ia ver uma festa, porque ia-se justamente comprar material para movimentar o ateliê. Uma outra coisa assim, para a gente é importante é essa dimensão dos locais e dos espaços de oportunidade que os jovens da época tinham e ter contato com obras de arte, com artistas. Eu estou falando assim em termos de exposição, galerias, né? Que tipo de espaços existiam, que vocês frequentavam e que foram importantes nessa época para vocês? Olha, geralmente todos estavam na mesma situação. Não tinha grande coisa e também não podia estar viajando porque faltava exatamente o importante, né? Mas acontece que sempre alguém lá de fora nos convidava para participar de um salão ou levar uma coletiva nossa para outras cidades, né? Como seja Salvador, São Paulo, Rio, principalmente São Paulo e Salvador. Alguma razão especial por essa? Não, porque alguns contatos que vocês tinham lá? Eram contactos, porque de um certo modo você tinha certas relações e daí vinha exatamente a oportunidade do cara nos convidar para mostrar o que estávamos fazendo por aqui. E vinha muito artista de fora para cá, frequentava, vocês lembram? Não vinha, mas ia mais artista daqui para fora do que de lá para cá. O senhor lembra nessa época de ter ido para alguma dessas cidades, ter visitado exposições, ateliês de outras pessoas? Ah, foi possível. Porque inclusive alguns daqui, que já estavam numa situação melhor, fazia questão de ir embora, principalmente para São Paulo, né? E era um bom passatempo, a gente saía daqui para visitar essa turma e eles então nos jogavam assim em contato. Tanto que houve umas coisas interessantes. Aqui, como vocês sabem, o gaúcho, ele é muito gaúcho, é muito ele, muito coisa. E uma dessas visitas que eu fiz ao São Paulo, visitei o ateliê de um gaúcho. Só que o cara não precisava usar roupa nem cor roupa, porque você olhava assim, já sabia de onde ele estava vindo. E quando ele chegou lá, eu fiquei tão empolgado com a coisa, que quando eu cheguei aqui tinha uma encomenda. E geralmente eu preparo o material para fazer o trabalho que vou fazer. E o resultado, quando eu peguei os desenhos, que eu geralmente faço 5, 6 estudos, jogo para lá e uma semana ou alguns dias eu olhava para ver se tinha alguma coisa. E que, para surpresa minha, não estava Corbidiano nos desenhos, e sim o gaúcho. Olha, foi um negócio, mas eu não usei nenhum dos desenhos, mas fiz questão de dizer para o público, porque isso foi uma coisa que marcou muito. E quem era esse gaúcho? Não me lembro. Não me lembro, cara, não. Mas que isso aconteceu e valeu. Né? Que tive sorte, porque o pessoal gostava do que eu fazia. Então, uma encomenda daqui, outra dali. Isso antes dessa lei que obriga um prédio de mais de 2.000 metros quadrados. Essa lei é dos anos 80. 80. Isso foi antes dos anos 80.
que já me aconteceram coisas interessantes. Eu tinha um ateliê aqui no centro da cidade, que era um prédio antigo, e eu tinha o primeiro andar. E justamente a varanda olhava para o convento do Carmo. Na época era um pouco movimento, mas não era como hoje. E o que ocorre? Eu, uma das vezes, tinha uma encomenda, mas não tinha jeito de a mente estava lá embaixo. Mas eu precisava fazer, então cheguei lá na varanda e comecei a ver a parede do convento, né, para ver se... Eu vejo que na frente da igreja vem uma senhora. Mas eu não tinha nada a ver com ela, nem ela comigo. Passou. Quando ela passou, eu continuei, porque não vinha nada mesmo, nada. Tá tudo preto mesmo dessa vez. A mentezinha estava... Eu sei que demorei tanto que quando eu olhei, já vinha da rua onde a mulher tinha desaparecido, já vinha a mulher cheia de pacotes. Eu disse, não é possível. Me escondi, porque se por acaso ele olhasse, disse, esse cara não faz nada. Está aí o tempo todo que eu fui lá embaixo, voltei, ele continua. Mas, na realidade, eu estava exatamente trabalhando, ela não sabia, né, que estava espremendo a mente para ver se saía alguma coisa. Né? Mas isso acontece geralmente. E você se dá por feliz no momento que diz assim, eu estou catando alguma coisa e estou conseguindo. Né? Eu desenhava muito, eu pintava, mas no momento que eu consegui dominar a forma em si, eu já não estava mais tão empolgado assim. Tanto que você vê aquele livro mesmo, você vê que tem serigrafia, tem gravuras, mas o que marcava realmente era a escultura. Tanto que as esculturas antigas, que são 65 anos atrás, marca muito, e até eu não vendi, e faço questão de não vender, porque foi uma época em que eu tentei fazer. Nesse trabalho aí, não era um Abelardo, mas tinha muita coisa assim, que vinha realmente de Abelardo. Porque você não é... Você pinta, você se solta diante de um quadro, se solta diante de uma serigrafia, diante de... Mas a escultura, no meu caso, era importante. Eu, quando pegava... Na época eu usava, não era o tempo que eu usava o isodor, mas eu usava exatamente o barro. Eu, quando começava a brincar com aquilo ali, quando empolgava de uma maneira, então descobri que, na realidade, o que tinha realmente lá dentro para jogar cá fora era a escultura. Na época que o senhor começou a fazer escultura, antes, portanto, da existência dessa lei que facilitou, quer dizer, que abriu um mercado para escultores aqui em Recife, a possibilidade de venda era sempre por encomenda ou havia alguma forma de mercado que funcionasse? Não, porque na realidade geralmente eram pessoas que vinham de fora. Porque aqui o comércio era realmente muito... Não era atrasado, mas não tinha um público na área da escultura. Né? Agora, você apelava para um desenho, para um salão, apelava para... Mas isso não dava para grande coisa, tanto que todo mundo vivia numa miséria danada. Foi uma das razões de eu deixar a rua da Matriz e me jogar numa palafita. Porque não tinha com quem pagar o ateliê e ninguém estava mais querendo juntar um grupo para
a, para montar um ateliê. E foi interessante porque alguém dizia, os arquitetos que eram amigos meus, a essa altura tem muita coisa da época em João Pessoa, tem em Campina Grande, né? Porque tinha um grupo de arquitetos que estavam construindo lá e, vez por outra, estavam me dando a oportunidade de fazer alguma coisa para esse cliente. Nesse campo de escultura, uma certa relação de amizade com arquitetos é importante, né? Porque é um negócio de grandes dimensões, né? Então... Bem, agora mesmo, ontem mesmo, veio um grupo aqui era uma paisagista e um arquiteto, não sei de quê. E justamente ele falou exatamente disso. E se empolgou. Conhecia a coisa de leve, mas quando ele viu toda essa coisa que eu fiz aqui, ele se empolgou. E desconfio que ele vai realmente encaixar na arquitetura dele qualquer trabalho meu. E essas formas femininas, assim, o destaque que o senhor dá às formas de mulheres, desde o início ou em algum momento isso surge como mais forte no trabalho do senhor? Não vem, porque nos quadros você não vê, porque ali é muita fome, muita miséria. Mas se você notar, tem uma mulher, mesmo sofrida, mesmo com fome, mas que tem uma certa calma, uma certa respeito pela mulher. É uma história que dizer isso me obriga a falar exatamente do meu princípio, porque eu sou descendente direto de escravo de Itamaracá. E porque tudo que eu tenho escondo é esse meu conviver com essas mulheres. Porque eu não tive, vamos dizer, um pai para ter pelo fato de esse pai, quando ele morreu, eu tinha 8 meses. Mas essas mulheres, que era minha avó, minhas tias, eram mulheres que realmente tudo que eu tenho devo justamente a essa convivência. Porque, na realidade, a casa dela, em Olinda, era um ateliê de escultura, de bordado, de escultura, de costura, bordado. Inclusive, Zé Cláudio me disse uma coisa uma vez. Ele foi na casa de uma amiga dele e que estava justamente preparando uma festa lá. E ele depois disse para mim, você não pode ser outra coisa, você tem que ser um artista, porque o bolo que sua parenta fez para a tal festa foi qualquer coisa que chamou a atenção. Quer dizer, esse público era exatamente estava. O que tinha para me oferecer era isso. Tanto que hoje as pessoas que fazem. Eu gosto realmente, independente disso, eu gosto realmente de conviver com as mulheres, mas com todo aquele respeito, com toda aquela coisa que eu vejo exatamente nessa convivência. O senhor estava falando dessas pinturas iniciais em que a temática social, da fome, era uma coisa relevante no trabalho do senhor.
isso estudou muito, essa presença de questões relativas à condição social da população recifense, teve durante muito tempo presente na aula do senhor ou é mais restrito? Não, me vem marcando há um certo tempo. Só que eu não olho com aquela coisa de jogar lá embaixo, mas sim como uma figura existente, cheia de vida. Porque eu posso perfeitamente usar uma pobre coitada, mas não é uma pobre coitada que está jogada lá fora, mas sim como alguém que teve o espaço. Isso na pintura, na escultura Na pintura, na escultura também. Né? Que se você vê, se olhar aquele livro, você vai notar que exatamente ele mostra, o livro de um modo geral, mostra exatamente o que eu fiz naquela época. Quando eu fiz uma mulher que não era bonita, não significa que eu estivesse justamente jogando para o lado a mulher pobre e estourada da vida. Né? Tanto que uma vez eu conversando com uma dona de usina e falando, e achei, tá na minha coisa, achei que a figura estava muito elegante para eu. Como eu achei para ela, disse, não, engano, porque lá na usina as mulheres não eram feias, não. Talvez ela não tivesse aquela preocupação de ter um aspecto assim que empolgue socialmente. Mas são as mulheres bonitas, eram as mulheres. Então, foi esse tipo da mulher que eu encontrei que eu achei que ela merecia ser justamente olhada como mulher sem precisar de ser bonitona. Mas é exatamente aí onde está o lado a minha preocupação, não de demonstrar o lado sofrido da mulher. Pode ser a mulher que não esteja lá em cima, mas pelo menos ela tem justamente o outro lado, a beleza, exatamente, a simplicidade, vamos dizer, dessa mulher que realmente eu exploro nos meus trabalhos. Né? O senhor consegue, assim, olhando o seu trabalho ao longo do tempo, uma vida longa dedicada à arte, identificar fases, né, de produção ou ver uma linha percorrendo todo esse período? Não, é porque na realidade eu simplifico a coisa de uma maneira que eu não olho hoje, ontem ou daqui a 10 anos. Eu vejo a mulher como, em qualquer época, aquela mulher com toda a sua simplicidade, com todas. Porque, repare uma coisa, eu me lembro de uma tia minha, que minha família toda, as velhas todas, morreram com 90 anos. Não tive tia morrendo com 30 anos. Minha mãe, inclusive, quer dizer, ele morreu, eu tinha esse irmão, e ele é 14 anos mais novo do que eu. Quer dizer, não sei as coisas, mas o certo é que ela, quando morreu exatamente meu pai, eu tinha 18 meses, 8 meses. O que era que tem uma criança para captar com a cidade? E ele foi justamente, ela depois, muitos anos depois, resolveu casar, e que era justamente o irmão que eu tinha por 14 anos. Que surgiu uma coisa que são coisinhas que marcam muito. Eu não admiti o casamento dela. Se parar para analisar, eu não podia esperar nunca. São coisas, hoje talvez eu visse a coisa de outra maneira.
E ela justamente adoeceu, foi para o hospital. Um dia, quando foi 6 horas da noite, alguém foi nos avisar que ela havia falecido. Quer dizer, devia ser uma criatura que sofria, tanto que entrou no hospital um dia e no mesmo dia faleceu. Né? E isso marcou de alguma maneira o seu trabalho, não? Não. Não. Não, porque aquele respeito que eu tinha a todas aquelas mulheres que estavam à minha volta, não caiu, não desapareceu. Então, continua justamente. Hoje não tem nenhum, foram embora todas elas. Mas deixou uma marca, que eu não sei como, mas eu sei que deixou. Do ponto de vista de mercado de arte em Recife, o senhor estava dizendo que nesse começo, anos 50, era uma coisa muito difícil comercializar, dependia-se muito dos salões, né? O dinheiro que entrava basicamente era para pagar os materiais e tal. Do ponto de vista do senhor, quando é que o senhor acha que esse quadro começa a mudar e que viver de arte se torna uma realidade, né, possível sem grandes sacrifícios aqui no Recife? Olha, eu acredito que tem uma coisa que marca muito, porque eu não sou artista, sou um profissional e levo muito a sério o que faço. Então isso repercute de um certo modo, né? Então, o que ocorre? Eu usei um ateliê que era justamente o escritório de uns arquitetos. Ficava num canto ali trabalhando, coisa, pessoas diziam, como você consegue trabalhar aí? Porque eu ficava todo, que era para não incomodar ninguém. Eles um dia resolveram mudar de ateliê, de escritório, mas cederam para mim exatamente o ateliê, que era de um padre. Ele não entende até hoje porque isso aconteceu. Esse padre não queria que eles cedessem para mim. Mas eu não sei porquê, eu não matei ninguém não. Viu? Então, era interessante porque eu fiquei ali, e quando foi um dia, justamente o tal padre que morava lá em cima, que era de um sindicato não sei de quê, ele morreu. Ele morreu, quem ficou no lugar dele veio logo para o meu lado assim, ajeitou tudo, regularizou minha situação perante eles e fiquei. Tanto que a cara do padre está ali, né? Lá na frente. Que eu não sou muito de fazer retrato não, mas ele está ali. Então isso marcou muito. Viu? Porque a amizade que eu tinha foi de uma forma que, nesse tempo, Campina Grande não tinha arquiteto. Então os arquitetos iam embora daqui para lá. Quando eles foram para lá, aí me dava sempre a oportunidade de botar uma pecinha aqui e outra ali. E isso não aconteceu com todos os artistas daqui. Que eu acredito que eles deviam lamentar, porque um morava aqui e trabalhava na Mala Real Inglesa. Mas ele tinha que viver de lado. Alugou essa palafita comigo. Só que ele aparecia por acaso. E um dia, e ele sempre dava desculpa, coisa, pagar que era bom, ele não pagar que ele não tinha muito o que pagar. E eu me lembro que uma vez cheguei lá, estava faltando os quadros dele. Eu fiquei bem. Aí quando ele apareceu, eu disse, rapaz,
Ele disse, eu mostrei para mostrar não sei a quem. Tudo bem. Quando foi uma sexta-feira santa, que era dia do cara estar comendo o peixinho de dentro de casa, eu fui para o ateliê. Quando eu cheguei no ateliê, daqui a pouco ele apareceu com um táxi que ia pegar o resto do material todo e levar para casa. Quer dizer, são coisas que, no meu caso, eu conseguia porque fazia um trabalho sério e era mais um profissional do que um artista. Que temos casos aqui de vários artistas que são as histórias interessantes. Um bom artista, um cara que valia a pena. E o que acontece? Ele pegou a encomenda de uma loja, não sei o que é, queria restaurar, inaugurar, e queriam pintar um painel, ele ia fazer o painel. Iam lá, o quadro nunca, o trabalho nunca estava pronto. Aí um dia o chefão disse para o cara que se encarregou disso, disse, rapaz, vê o que é que ele faz, porque a gente precisa disso para inaugurar. Ele disse, não, eu vou lá conversar com ele. Aí chegou lá e disse para ele, né, rapaz, cadê o trabalho? Ele disse, não ficou pronto ainda. Rapaz, não brinca não, que o pessoal quer te botar na cadeia. Ele disse, o quê? Ele disse, querem te botar na cadeia. Disse, e eu estou precisando realmente descansar. Quer dizer, isso aparentemente é interessante, aquela coisa toda, mas isso marca muito. De outra vez, cara, o DR, ali na Cruz Cabugá, cada escada, cada vão de escada tem um trabalho meu. E então, ele quando foi para saber se o trabalho, como estava o trabalho, mas eu senti que o cara vinha com vontade de cobrar mesmo. Aí disse coisas de vamos lá. Aí cheguei lá e disse, ele não comentou comigo, mas comentou com alguém que nunca esperou encontrar o trabalho no estado em que estava. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Porque não é somente... Eu hoje sou artista, mas acontece que não sou o artista, sou o artista profissional, que não é todo ele que faz isso. Eu, para vender, tenho que fazer. Então, tenho que pensar exatamente no que estou fazendo. E, se por acaso o cara está levando alguma coisa, em troca tem que me deixar alguma coisa também, né? Porque, do contrário, como é que eu vou sobreviver? Né? Agora, é claro que às vezes eu sou criticado em casa, mas uma coisa que eu não faço com a intenção. Que em vez de fulano chegou aqui e me comprou isso por R$10. Tudo bem. Alguém que aparece com cara de rico vai ao meu trabalho. Então, eu, talvez até um erro de minha parte, não vou cobrar muito mais caro para o cara. E às vezes o pessoal em casa me critica por isso. Mas não é. Eu estabeleci que o preço é esse. Fulano que chegar aqui, então, vai ser aquele. Eu sei que isso aqui não é lá muito certo, mas é verdade. Que eu faço um bocado de besteiras desse tipo. Me aconteceu uma vez que uma senhora me encomendou um negócio, não sei se ela era usineira ou o que era, e no dia que ela veio buscar, me pagou em espécie. Só que eu olhei ligeiramente assim, quanto ela foi, quanto eu olhei. E a criatura me deu a mais. Ela já tinha ido embora, já estava procurando o carro dela, que ela comprou embora. Mas, aí veio a minha burrice, né?
que eu não me arrependo. Eu disse, olha, vou ver esse engano aqui a mais. Então ela agradeceu. Posso não ter feito um negócio muito decente, mas pelo menos aquela amanhã vai dizer para alguém que trabalhou com o cara correto. Né? Então são coisas desse tipo. Agora isso eu aprendi aonde? Aprendi com as pobres coitadas lavadeiras, que se por acaso tivesse, a bordadeira, a costureira, a confeiteira, que valia a pena. Então não tinha nada que reclamar. Agora também eu não ia fazer besteira de fazer um negócio desse e chegar para o cara e dizer, vou fazer uma farra ali. Brincava com eles, aquela coisa toda, agora cada um fazendo a coisa à sua maneira. Né? Eu me lembro que essa tal tia minha, que era confeiteira, entrou já com uma certa idade como confeiteira da Confiança, da loja Confiança, que era na Rua da Imperatriz, que eu não sei se ainda existe, mas eu acho que existe. E essa mulher trabalhou lá como confeiteira, entrou lá como confeiteira. Inclusive, todo mês pagava direitinho, e ela completou 70 anos, foi, como era a idade certa, ela então aposentou-se. Quer dizer, aí eu vejo tudo isso, vinha com esse pessoal dessa maneira, eu não podia ver a coisa, usar de outra maneira. Eu acredito que esse pessoal na época, que veio na Estaca Zero, aproveitou muita coisa e hoje são os artistas que estão por aí. Né? E ninguém, eu pelo menos, agora mesmo digo para todo mundo, agradeço muito a um cara que ele era muito exigente, muito cheio de coisas, mas se parar para analisar, ele fez grande coisa. E a maioria dos artistas de hoje daqui devem justamente a ele, porque é o caso do meu amigo Abelardo, que surgiram umas coisas interessantes. Eu, pelo fato de ter conseguido tomar pé, ganhei medalha de Cid Sampaio, que era exatamente o contrário dele, e outras coisas mais. Então, um dia aconteceu uma coisa. Ainda bem que a coisa passou e ele, como era o chefe do grupo, disse, olha, vocês não se iludam com coisinhas que dão por aí afora. E a coisa começou, né? Eu ouvi a história com o cara de besta, aquele negócio todo, daqui a pouco ele disse, eu acho que ele viu que eu não entendi onde ele quis chegar, aí disse, você mesmo se deixa levar por uma medalhinha, por não sei o que, aquela coisa toda. É claro, pelo fato de eu falar pouco, de eu ter vindo lá de baixo aquela coisa toda, mas eu existia, né? Aí eu disse para ele, olha, qual é o melhor? O cara querer convencer alguém de alguma coisa, dando isso, dando aquilo, ou fazer o cara trabalhar à noite sem ganhar um tostão? Eu disse, quem foi isso? Eu digo, você. Foi um negócio altamente indecente. Mas ele tinha acabado de fazer um painel numa agência e ele adoeceu, não podia subir. E eu era que ficava trabalhando até de madrugada, montando toda aquela coisa. Mas depois ele acabou, ele recebeu lá o dinheiro dele, aquele negócio todo, não me disse nada. Eu não ia cobrar aquilo, de um certo modo, porque ele era que tinha obrigação de ir. Mas acontece que ele foi justamente tocar no assunto.
delicado. Então, aí um amigo meu, o Elton Virgulino, disse, mas você traz assuntos particulares para a reunião? Eu digo, eu não, alguém que falou. Quer dizer, eu falei agora pelo fato de se levar em conta exatamente o comportamento do artista e da maneira que o pessoal encara as coisas, né? Que ninguém tem nada a ver com isso, já passou, ele terminou. Amigo meu, no dia que eu inaugurei a minha exposição, há uns meses atrás, eles, segundo me disseram, vi saber depois, ele estava no hospital e o filho pediu licença ao médico para ele ir visitar o ateliê. E eu acredito que sim, ele me visitou várias vezes. Mas acontece que naquele momento ele achou que estava tudo errado e que eu não tinha condições exatamente de ouvir, porque aí era ser burro demais. Né?